Todos saudamos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Todas as semanas temos o nosso encontro e nele trazemos um assunto da Palavra de Deus, geralmente vinculado à Escola Bíblica Dominical, mas nesta semana, como a Escola Bíblica Dominical será local, nós vamos trazer um outro assunto de vital importância para este momento. Daqui a pouco nós vamos falar. Estamos aqui eu, pastor Wallace Rosete, a pai do senhor Wallace. Pai do senhor Sérgio, pai dos seus irmãos que nos acompanham, sempre um prazer estar aqui. Amém. O assunto, então, é o Trombetas e Festas, que está marcado para o dia 29 de novembro, talvez um dos eventos mais importantes da nossa instituição, um evento anual, não é, Wallace? Agora, vamos falar um pouquinho desse título, Trombetas e Festa. Vamos começar com trombeta. O que há de tão importante a merecer num evento grandioso como este, essa palavra trombeta? Bem, Sérgio, até porque nós estamos aguardando a última trombeta, que é a quarta trombeta, né? Era a forma que Deus deixou claro que Ele anuncia aquilo que sucederia, os acontecimentos, né? Que marcaria a época e o tempo, não só no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, o tempo profético, né? Então, quando a gente fala de trombeta, fala de um anúncio, de algo especial da parte de Deus, né? E que todos têm que estar atentos a isso, né? E no Velho Testamento nós vemos em inúmeras passagens esse instrumento, a trombeta, que esse instrumento muito usado, como você acabou de falar, para anúncios importantes. E a depender do tipo de ocorrência, o toque, ou seja, a melodia daquele toque era dada de uma maneira ou de outra, ou seja, trombeta é um anúncio. No nosso caso agora, um anúncio profético de que Jesus está às portas e em breve voltará, que é a mensagem, a incumbência que o Senhor nos deu enquanto igreja, esse compromisso de jamais deixar de anunciar que Jesus em breve vem. E as festas? Pois não, pode falar, depois a gente... Só completar um pouquinho, claro, né? Até porque, né, na época, como você mencionou, né, era a grande arma que Israel tinha. Porque quando era tocado, o Israel sabia se era época de guerrear, se era época de paz, se era de avançar, se era de voltar, se recuar. Okay. Então, toda a estratégia estava justamente no tocar da trombeta. Então, Israel, os adversários ficavam confusos, porque não sabia o que significava. Israel usava isso como estratégia, né? Então, quando a gente traz para os nossos dias, é muito importante. Às vezes, o mundo desconhece, né, o toque da trombeta. O mundo está desapercebido, como diz a palavra do Senhor lá em Mateus, né? Que o mundo está a ser pego de surpresa. Mas a igreja sabe muito bem. Então, a nossa finalidade, a nossa missão é anunciar às pessoas que, de fato, nós estamos vivendo esse tempo. Jesus está às portas. Ainda há tempo do homem se voltar para Deus, né? Então, isso é muito importante. E é uma missão que o Senhor nos deu, né? Vai por todo mundo e pregar o Evangelho, né? E nesse tempo, que é o tempo aceitável, o homem ainda pode se arrepender. Sim. Se arrepender dos seus pecados, confessar que Jesus é o Senhor, vir para a presença dele e alcançar o direito à salvação, à vida eterna. Mas vamos falar agora das festas, porque o título do nosso evento é no plural, festas. Quais são as festas da igreja, Wallace? Vamos falar um pouquinho das nossas festas. A principal é a festa da salvação, né, Sérgio? Que é a grande bênção para nós, é a festa da salvação, é a festa das bodas do Cordeiro, né? Então, as festas sempre marcaram. Israel sempre teve muitas festas, né? Era Páscoa, Pentecoste, todas as festas eram marcadas por momentos especiais. A igreja também tem suas festas, né? A palavra de Deus que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Maravilha. Né? Não é verdade? Então, nós estamos falando dessa festa maior. É a grande festa para a igreja que nós estamos anunciando, é que em breve nós vamos ser arrebatados e vamos participar
das bodas do Cordeiro, né? Então essa é a grande festa, a grande expectativa nossa, né? E o homem precisa conhecer que existe uma festa no céu, uma bênção maravilhosa, né? E fora essa festa celestial, as bodas do Cordeiro, a festa do salvo em Jesus, que vai morar com ele na eternidade. Você também falou da festa quando alguém aceita o Senhor, um pecador se arrepende. Mas, de fato, nós também vivemos em festas. Não que o crente, e isso é muito interessante, o crente em Jesus, da mesma forma, como qualquer pessoa, tem que trabalhar, tem que estudar, faz exame, faz cirurgia, pega ônibus, pega chuva. Fica doente. É curado, paga imposto. Tudo igual. Tem que fazer tudo, tem que cuidar, varrer casa. Mas há algumas diferenças bem acentuadas que resultam exatamente nessas festas, na jornada do crente em Jesus. Por exemplo, os cultos. Os nossos cultos são um momento de festa. Verdadeira festa. Não é? Vai fazer uma visita. O meu grupo de assistência vai fazer uma visita. É uma festa. Não é? Vai atender um visitante, vai orar por uma pessoa. São sinais. A igreja vive o tempo todo festejando a glória, a majestade do Senhor, os sinais dele. Você vê num culto, aí vem a manifestação dos dons, digamos, a interpretação das línguas. A igreja é impactada, porque é um momento de festa, o Senhor se revelando. Com certeza. E é interessante isso, Sérgio, porque desde o Velho Testamento a gente vê isso. Davi era um rei, foi um dos reis, o rei mais próximo que já existiu, né? Um homem rico, um exército extraordinário. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Essa é a nossa experiência, né? Às vezes as pessoas não conseguem entender, porque os pessoal eles vão à madrugada, é culto a meio-dia, é todo momento que tem, nós queremos estar na comunhão, né? Primeiro que a gente faz parte de uma família, coisas que nos nossos dias, até a família sanguínea é até difícil. Mas nós temos uma família, né? Nós temos o prazer de estar junto na igreja, com os nossos Bendito irmãos. Seja né? o Senhor. Às vezes chorando com os que estão chorando e às vezes se alegrando com os que estão alegres, mas vivendo em comunhão. Isso é maravilhoso, você chegar na casa do Senhor e ouvir a voz de Deus. Eu sempre falo que a gente vai para casa de Deus sabendo que nós não voltamos do mesmo jeito. Nunca. Às vezes entramos tristes, saímos alegres. Olha, né? Deus. Abatidos, saímos consolados. Né? Então essa é a grande diferença. Nós estamos presos não a esse mundo que vai perecendo, as coisas que nos rodeiam. É problema de tudo. Como você falou, a chuva e o sol vêm para todos. Né? Nós não estamos diferentes. Nós não moramos na Lua, moramos aqui mesmo. Vivemos os mesmos problemas todos os dias. Mas nós vamos ao culto e voltamos com a alma lavada. Às vezes o problema está até maior ainda, mas nós voltamos. Sabe por quê? Que nós sabemos que na nossa peleja há um Deus que vai pelejar por nós. Bendito seja o Senhor. Não estamos sozinhos. Que coisa bela, não tem nada melhor do que isso, né? Glórias a Deus. E nós vamos ler aqui 1 Coríntios 15, 52, que fala da última trombeta. Nós não vamos ter tempo agora de falar de cada trombeta, não é? Mas é o momento da volta do Senhor Jesus. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta para o arrebatamento da igreja. É a quarta, né? Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, esse título também do evento Trombetas e Festas está fundamentado na palavra que liga a figura da trombeta, não um som de corneta, mas da trombeta do Espírito, desse anúncio celestial, e a igreja vai subir. E eu vou ler aqui em seguida, Wallace, para você comentar, em Mateus 25, 6, que foi uma parábola contada pelo Senhor Jesus, a parábola das 10 virgens, que exatamente é para este mesmo momento. À meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair ao encontro. Por que meia-noite? Quem é o esposo? Que clamor é esse? Fala um pouquinho aqui para a gente.
Bem, meia-noite, né, fala do momento profético, né, um momento de maior escuridão, né, principalmente se tratando da época que foi trazido pelo Senhor esse texto. Então, falamos justamente desse momento a noite é um momento da insegurança, né, às vezes do medo, das dificuldades. Nós estamos vivendo esse tempo. Da multiplicação do pecado. A iniquidade aumentando, o amor esfriaria, toda essa situação que permeia o mundo dos nossos dias, né? Então, à meia-noite fala desse grito, né? Meia-noite, aí vem o esposo. Quem é o esposo? É Jesus. Quem é a esposa? A igreja, a Amém. Noiva amada do Cordeiro, Bendito né? seja o Senhor. Então, o anúncio é justamente isso que nós vamos falar no Trombetas de Festa. Está chegando esse momento, aí vem o esposo. Então, é o momento de estar preparado, né? As virgens eram 5 loucas e 5 prudentes. As loucas não se prepararam, não tinha azeite na candeia, e as prudentes estavam com a candeia acesa, pronta para entrar na festa. Então, a palavra do Senhor para você hoje, você está pronto para entrar na festa? E Sérgio mencionou aqui, o toque da trombeta não é de corneta. Não vai ser esse ouvido que vai ouvir o toque da trombeta. Amém. É o ouvido espiritual. Esse aqui é interessante, Sérgio, que você mencionou, mas Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse assim, consolai uns aos outros com essa palavra. Que palavra? É justamente o texto anterior que você falou, que ele fala, que o Senhor fala, que primeiramente aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Amém. E depois os que estiverem vivos serão arrebatados. Então, o nosso consolo é saber que nós vamos morar no céu com Jesus, né? Que coisa maravilhosa. Bendito seja o Senhor. Nas mansões celestiais. E esse encontro aqui, que encontro é esse? Sair ao encontro. Naturalmente, pastor Wallace já mencionou, fala do Senhor Jesus. Mas é um encontro que não é aqui. Não é um encontro numa repartição pública, na casa de um amigo, num café. Não, é um encontro no céu. É um encontro com o Senhor, com os seus anjos, com os salvos em Jesus. Um encontro que tem dia e hora designados por Deus Pai para começar, mas que não vai terminar. É um encontro por toda a eternidade num lugar que não vai ter morte, não vai ter choro, não tem sofrimento, não tem doença, não tem mais nada. É só a glória do Senhor para todo sempre. Então, todo o nosso desejo, o desejo daquele que já tem o Senhor Jesus no seu coração, a sua vida, é em razão desse encontro. Com certeza. De estar pronto, eu vou me preparar. Não, você tem que estar pronto hoje, para ouvir esse toque da trombeta e ter esse encontro glorioso com o Senhor Jesus. E melhor, nós vamos lá na eternidade, nós vamos ouvir o Senhor chamar pelo nosso nome, pelo seu nome. Né? São mistérios, né? Mistérios de Deus. Que hão de ser revelados. E é por isso, Tiago 5,20, lembra que nós temos mencionado, falamos no início e já reforçamos, do evento Trombetas e Festas, agora dia 29 de novembro. Olha só o que Tiago escreveu na sua carta. Antes até de ler, Wallace, porque todo o nosso trabalho nestes dias e para esse evento é evangelizar. Com certeza. É claro, você é um pastor, você vai ser abençoadíssimo no evento, eu também, os irmãos do grupo de louvor, os diáconos, os que são membros, porque é a festa da igreja. Mas nós não podemos esquecer da alma perdida, daquele que está aprisionado no pecado, no vício, das famílias que estão destruídas ou se destruindo. Essa pessoa pode, nesse evento, ser convertida ao Senhor Jesus por uma ação do Espírito Santo. E quando nós evangelizamos, ou seja, aquele que fizer... Wallace, a sua listinha, você já está preparando a sua listinha dos convidados? Eu estou preparando a minha. Com certeza. Então, as nossas igrejas, nosso povo já está listando lá os convidados, aquele que está orando pelas pessoas. Quem você trabalhar e se converter, você vai salvar da morte uma alma. Uma multidão de pecados será coberta. Isso é muito poderoso, não é? Muito poderoso. Sérgio, é muito poderoso e maravilhoso, porque nós fomos alcançados assim. Amém. Não é mesmo? Glória Nossa a Deus. vida
tinha um curso totalmente diferente. Eu posso dizer de minha própria, eu não acreditava em nada disso, mas um dia eu tive um encontro com o Senhor Jesus e descobri que Ele está vivo, não era a história que ficou lá atrás. Amém. E que Ele vai voltar. Isso mudou a nossa sorte, mudou a nossa vida. Então, o Senhor quer que agora nós façamos a mesma coisa. Nós vamos testemunhar não de uma instituição, não estamos falando de religião, mas nós vamos testemunhar de um Deus que mudou a nossa vida e Amém. Que pode mudar a sua também. E outra coisa, te pergunto agora, quando você teve a sua experiência de conversão, alguém te convidou, alguém te chamou para um culto, não foi? Com certeza, com certeza. Alguém te levou, te disse o endereço. Levaram muitos anos falando, eu nunca dei atenção. Mas um belo dia, de acordo com o projeto de Deus, eu acabei entrando na igreja e lá eu descobri toda essa verdade, né? A verdade absoluta de Deus, né? Que aí me convenceu de tudo e eu pude viver essa experiência já se faz alguns anos. Quem está caminhando e agora fazendo o mesmo que fizeram e está orando por outros para que tenham a mesma experiência Bendito nossa. Seja Porque o testemunho da igreja é esse, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aquilo que aconteceu na nossa vida, nós estamos falando para as pessoas, para que elas também tenham a mesma experiência e se livrem do juízo, né? E tem mais um ponto. É claro que nós, enquanto pessoas profissionais, os nossos governantes, todos estão preocupados com as crises mundiais, com o meio ambiente, com a economia, o abastecimento. E é aquilo que nós temos que fazer. E tantas pessoas desesperadas, aflitas, e certamente esses problemas mundiais não vão ser devidamente resolvidos, né? É tudo muito complexo. Agora, uma palavra e um ato como este de alguém que aceita Jesus na sua vida, na vida dessa pessoa, a solução já chegou. Com certeza. O mundo vai continuar o seu curso, os seus problemas, mas a solução para aquela alma já terá chegado. Qual a palavra que você deixa, então, Wallace, para fechar, para que o nosso povo, dirigido especialmente, ou dirigida essa palavra aos nossos membros, em razão do Trombetas e Festas? Bem, Sérgio, a preocupação é o nosso envolvimento, aquilo que o pastor Sérgio já comentou. Nós temos uma responsabilidade diante do Senhor para anunciar aquilo que vem. Eu me lembrei de um texto que está em Números, quando Moisés traz para o povo, principalmente a tribo de Dan ali, e de Ruben, de Gade, ele diz assim: irão vossos irmãos a peleja e vós ficareis aqui? Qual era a circunstância? Eles estavam para atravessar o Jordão, teriam Jericó pela frente para conquistar a terra prometida. Só que a turma de Gade e de Ruben, antes eles estavam no lugar que já estava designado para eles, e eles disseram: ó, não nos faça passar o Jordão, vamos ficar por aqui, né? Nós já resolvemos o nosso problema. Aí Moisés traz essa palavra: irão vossos irmãos a peleja. Nós estamos diante de um grande desafio. Amém. E a grande experiência do povo de Israel foi após o Jordão. Quando eles atravessaram o Jordão, eles viveram as grandes experiências. Foi a queda de Jericó e por aí foi. Deus quer te dar uma grande experiência. Amém. E você vê muitas pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus. E você vai se alegrar, porque você convidou. Como que é bom quando a gente traz uma palavra para alguém e essa pessoa se define, essa pessoa descobre a verdade e ela passa a seguir o caminho da salvação. É um gozo maravilhoso que a gente sente de poder ser um instrumento na mão de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, Deus quer fazer de você um instrumento. Prepare a sua listinha, ore pelos seus convidados e deixa que quem faz a obra é o Senhor. Aí Ele cuida do resto. Amém. Amém, Sérgio. Bendito seja o Senhor, glórias a Deus. Assim nós encerramos, querendo Deus, estaremos juntos novamente na próxima semana. Pai do Senhor. Pai do Senhor, Sérgio. Pai do Senhor, irmãos.